Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva se reúne para o lançamento do livro que conta a história de vítimas da ditadura. Um projeto de lei quer obrigar parques infantis, bufês e condomínios a submeter seus brinquedos a uma vistoria técnica anual. Na reportagem especial sobre a quarta idade, você vai conhecer os idosos que já passaram dos 80 e dão exemplo de vitalidade. O Jornal da Assembleia começa agora. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Começamos o Jornal da Assembleia desta quinta-feira, conversando ao vivo com o repórter Mauro Friesman, que está no plenário Juscelino Kubitschek e tem as informações sobre os trabalhos de hoje dos parlamentares. Mauro, boa tarde. Olá, Sérgio Everton. Olá, Raquel Santos. Boa tarde a vocês. A sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa logo mais a partir das 2h30 da tarde. Hoje não há previsão de discussão nem votação de projetos de lei aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Os deputados entre 2h30 e 4h30 ocupam a tribuna para falar sobre os assuntos de interesse de cada mandato, sobre temas livres de uma maneira geral. A expectativa para a semana que vem, passando o primeiro turno das eleições, é em relação ao projeto de lei do Orçamento Estadual de 2015. A matéria já foi enviada pelo Executivo aqui para a Assembleia Legislativa, já está na casa e vai entrar em pauta por 15 sessões para o recebimento das emendas parlamentares. Passada essa fase, a matéria vai para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para apreciação. Lá será votado o relatório final e, terminada esta etapa, sim, virá para o plenário para votação final até o dia 20 de dezembro. Sérgio, Raquel. Ok, Mauro, a Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva se reúne hoje para o lançamento do livro Cálice, que conta a história de vítimas da ditadura militar. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Jeremias Gomes. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a você que nos acompanha. O livro Cálice, do jornalista Caio Túlio Costa, será relançado hoje, dia 2 de outubro, no saguão do Instituto de Geociências da USP, a partir das 5h30 da tarde. Neste evento serão homenageados os estudantes Alexandre Vanucci Leme, Ronaldo Monte, seus familiares e conhecidos. Este livro começa retratando uma tragédia neste período da ditadura militar, que foi justamente a morte de Alexandre, no dia 17 de março de 1973, um estudante da USP com apenas 22 anos. E termina com a celebração do cantor Gilberto Gil, naquela mesma universidade, que marcou ali uma libertação, um desabafo daqueles estudantes neste período aí de 2 meses entre a morte de Alexandre e o show de Gilberto Gil. Foram presos 44 estudantes, 43 deles da USP. Bom, este livro então retrata este importante período da ditadura militar brasileira, esse importante período histórico, retratando principalmente a importância da música como instrumento de comunicação durante a repressão militar. Quem quiser participar, a Comissão da Verdade convida a todos. O endereço é Rua do Lago, no Butantã, a partir das 5h30 da tarde, no Instituto de Geociências. Sérgio, Raquel. Ok, Jeremias. Eleições 2014, mais de 22 milhões de eleitores vão usar a biometria para votar neste domingo. A repórter Viviane Cesarino tem mais informações. Viviane, boa tarde. Oi, Sérgio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Então, a biometria é o processo escolhido pela Justiça Eleitoral para garantir a segurança nas eleições do Brasil. É que, por meio dela, é possível identificar o eleitor na hora do voto. Agora, é um processo gradual porque todas as pessoas tem que ir até os cartórios eleitorais para cadastrar essas impressões digitais e também tirar uma fotografia. Como você falou, mais de 22 milhões de eleitores vão votar por meio da biometria, nas eleições de domingo. Agora aqui, na capital paulista, em São Bernardo do Campo, em Osasco e em Guarulhos, esse processo também aconteceu de forma gradual. Portanto, a biometria ela não é obrigatória, esse recadastramento ele não é obrigatório para quem vai votar nas eleições de domingo. Viviane Cesarino para o Jornal da Assembleia. Então, justamente consultando a internet, ou até a nossa central, que é o 31 30 21 00, também os funcionários eles
passam essas informações sobre o título. E pela internet ele tem como consultar a situação dele. Qual o endereço mesmo? É www.tre-sp.jus.br. Vamos a informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Paulista, coração financeiro da capital. Neste primeiro plano, os motoristas que vão no sentido Paraíso, onde o trânsito flui normalmente. Do lado oposto, os motoristas que vão no sentido Consolação, também fluindo normalmente, sem complicações. Tarde de tempo encoberto, com nuvens carregadas hoje em São Paulo. A temperatura chega aos 22 graus. Vamos ver como fica o tempo no interior do estado. Em Campinas, o tempo, a temperatura baixa e céu nublado. A máxima é de 25 graus. Em São José dos Campos, os termômetros marcam 32 graus. Em Sorocaba, a previsão é de tempo nublado. A máxima chega aos 23 graus. Em Ribeirão Preto, céu encoberto, tempo quente. Máxima de 24 graus. Você vai ver a seguir. Projeto de lei quer obrigar parques infantis, bufês e condomínios a submeter seus brinquedos a uma vistoria técnica anual. A gente conta os detalhes depois do intervalo. Até já. O brasileiro vive a expectativa de escolher um novo presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. São quase 142 milhões de eleitores. Viviane, quem é que precisa e quem não precisa votar no domingo? Então, Sérgio, aqui no Brasil o voto é obrigatório e sempre foi assim desde a Constituição de 1824. Todas as pessoas maiores de 18 anos devem ir às urnas neste domingo. A votação, ela só é facultativa para as pessoas maiores de 70 anos, para os analfabetos e também para os jovens que têm entre 16 e 18 anos. Agora, olha só que dado interessante. Segundo a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, dos 236 lugares do mundo onde existe votação, em apenas 24 o voto é obrigatório. E o Brasil é um deles. Aqui, quem não votar pode pagar uma multa, né? Pode sofrer sanções. E quais são elas? Não consegue se inscrever num concurso público e nem tomar posse desse cargo público, não consegue tirar o RG e até pedir um empréstimo em bancos, principalmente nesses bancos públicos. Para regularizar essa situação, é preciso, então, buscar a Justiça Eleitoral, ir até um cartório e pagar uma multa. Viviane Cesarino para o Jornal da Assembleia. Bem, o voto é obrigatório para quem tem de 18 a 70 anos e é opcional para os analfabetos, para os jovens que têm de 16 a 18 anos e também para aqueles que têm mais de 70 anos. No caso é opcional, se eles não votarem, eles também não precisam justificar. Um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo quer obrigar parques infantis, bufês e condomínios a submeter seus brinquedos a uma vistoria técnica anual. Playgrounds e parques ajudam a desenvolver habilidades físicas e a sociabilidade da criançada. Mas se os brinquedos não estiverem com a manutenção em dia, podem causar acidentes graves. Não sei como ninguém tinha pensado nisso antes e como já não tinha isso antes, porque quando você leva uma criança, você fica em dúvida mesmo se é seguro, você não sabe também se é para a idade dela, você fala, de repente essa daqui é para maior, mas você não tem uma certeza, de repente se tiver uma plaquinha avisando, você fica mais seguro. Para saber se um brinquedo oferece condições de segurança, não basta ir pela aparência. Só uma análise técnica pode avaliar se o brinquedo tem condições mecânicas, elétricas e até ergonômicas, por exemplo. Essa exigência de um profissional, um engenheiro habilitado para poder fazer essa anotação de responsabilidade técnica é muito importante, porque na hora que o engenheiro faz a inspeção, ele vê todos os itens. Ele vê se está funcionando adequadamente. O projeto prevê que devem passar por vistoria anual com laudo e anotação de responsabilidade técnica do engenheiro os brinquedos de parques infantis, de educação infantil de ensino fundamental público ou privado, bufês, parques públicos de diversão, condomínios, hotéis e similares em todo o estado de São Paulo. O laudo deve ser afixado em local de fácil visibilidade.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, em 2011 houve 1.641 internações de vítimas de acidentes em playgrounds e parque de diversões no estado de São Paulo. Números que levaram o deputado Roberto Massafera a propor o projeto de lei. Como engenheiro atento à segurança no trabalho, à segurança no geral, eu fiz esse estudo e apresentei um projeto que todo parque infantil, todo parque de recreação, todo lugar público deve passar por uma vistoria anual com um engenheiro responsável, porque aí você terá um responsável por aquele equipamento público cuja manutenção não foi feita adequadamente. Vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da rua Santa Ifigênia, na região central da capital, o maior centro de vendas de eletroeletrônicos do país. Trânsito fluindo normalmente ali na região, sem nenhuma complicação para os motoristas. Vamos saber do tempo agora à tarde em mais cidades do interior e também no litoral do estado. Em Santos, o sol aparece entre nuvens e a temperatura cai, chegando aos 25 graus. Em São José do Rio Preto, tempo bom, mas a temperatura baixou, 31 graus. Em Mogi das Cruzes, a temperatura chega aos 26 e em Piracicaba, a temperatura também cai, a máxima chega aos 25 graus. Bem, as gestantes, pessoas idosas, os servidores da Justiça Eleitoral, porque estão em trabalho, também os policiais militares, os candidatos, todos esses têm preferência. E normalmente a gente também tem a fila da prioridade, né? Porque nós temos uma população idosa já bastante grande no Brasil, então nós temos os idosos, temos as grávidas, mães amamentando, e todas essas pessoas têm preferência. Na reportagem especial de hoje sobre a quarta idade, você vai conhecer um exemplo de vitalidade e amor à vida. A gente conta tudo depois do intervalo. Não saia daí. Muitos brasileiros não vão ter facilidade para votar no domingo. São os eleitores com alguma deficiência física que vão esbarrar na falta de acessibilidade da maioria dos pontos de votação. Bom, Viviane, quantas pessoas vão enfrentar esse tipo de problema no dia da votação, no domingo? Em todo o país, a Justiça Eleitoral, Sérgio, tem o registro de 378.806 eleitores com algum tipo de deficiência ou com a mobilidade reduzida. Essas pessoas tiveram um prazo que foi até o dia 7 de maio para solicitar a transferência do título para uma sessão especial que seja adaptada à necessidade de cada um. Agora, mesmo que não tenha pedido ao juiz eleitoral, todas essas pessoas têm direito a um acompanhante para ajudar na hora da votação, que seja alguém de confiança, claro. Essa pessoa que vai acompanhar, ela pode entrar junto ali pertinho da urna, sentar na frente da urna eletrônica com o portador de deficiência ou com quem tem a mobilidade reduzida, pode ser um idoso até ou uma idosa, e essa pessoa que vai ajudar de confiança pode até digitar os números dos candidatos na urna eletrônica. E esse ano tem novidade para os deficientes visuais, viu? Além das teclas em braille, a Justiça Eleitoral desenvolveu um sistema de áudio para auxiliar na votação. Viviane Cesarino para o Jornal da Assembleia. Sim, pode. São eleições independentes, a falta em uma não impede que o eleitor vote na outra, e o fato de ter votado no primeiro também não anula o segundo turno, né? São turnos independentes. Envelhecer com qualidade de vida é o desejo de qualquer pessoa que pensa a longo prazo sobre o seu próprio futuro. Superar as limitações da idade é o grande desafio. Você vai conhecer agora o seu Pedro Barbeiro. Ele sai de casa todos os dias bem cedo para ir ao trabalho. Sabe quantos anos tem o seu Pedro Barbeiro? 100. Isso mesmo, um século de vitalidade e disposição de dar inveja a muitos jovens por aí.
De acordo com o IBGE, havia 14 milhões e meio de pessoas com mais de 60 anos em 1999, número que saltou para 23 milhões e meio em 2011, respondendo por 12,1% da população. A projeção é de que esse contingente chegue a 26 milhões de pessoas em 2020. Para efeitos de comparação, no mesmo período, a quantidade de crianças de até 4 anos de idade passou de 16 para 14 milhões. Ser ou estar mais velho não deve ser tratado só na questão da saúde. É preciso ver como um todo quais suas demandas, até onde vão suas limitações e por que não viver com qualidade. Envelhecer traz uma porção de questões com as quais a gente não costumava lidar, nem todas agradáveis, não é? Mesmo que seja, puxa, que difícil, não consigo mais subir nesse raio desse ônibus, porque o degrau é muito alto, o meu joelho dói. Tá, é uma limitação, é uma perda, mas você tem muitos ganhos. Então, quem está envelhecendo, eu sugiro que pense um pouco no significado dos ganhos. E eu diria que o maior ganho do envelhecimento é liberdade. Você não se sente mais tão obrigado às convenções. Segundo a professora, o que incomoda muito é o medo da morte, a proximidade com o fim. Envelhecer nos mostra que há um limite da vida e que talvez a gente esteja mais próximo desse limite, embora a gente saiba que pode morrer em qualquer idade. Mas, sem dúvida nenhuma, se você não ficar para semente ou não for um Matusalém, em algum momento, né? E esse momento é quanto mais velho, mais, aparentemente, mais pronto você está. Então, o envelhecimento tem isso de nos confrontar com a finitude. Se a quarta idade começa aos 80 anos, o que podemos falar sobre alguém que chegou aos 100 e ainda trabalha? Seu Pedro Coutinho Barbeiro é um dos trabalhadores em atividade mais idosos na cidade de São Paulo. Pegou na tesoura pela primeira vez em 1934, aos 20 anos de idade, e desde então, nunca tirou férias. Desde 1955, é sócio deste salão, que fica na Avenida Angélica, na região central da cidade. Ele começa cedo, às 9 da manhã, e vai até às 7 da noite, de segunda a sábado. Só para aos domingos e feriados. E afirma que adora trabalhar. Eu comecei, eu tinha uns 20 anos de idade. Antes disso, eu trabalhava na lavoura, na fazenda de café, carpindo. Uhum. Há 80 anos o senhor faz barba? 80 anos? 80 anos. 55 aqui, né? E mais 30 lá, né? Seu Pedro nos mostra uma foto de 1970 e lembra de todo mundo. Essa aqui é minha esposa. Esse já morreu. Esse já morreu. Esse já morreu. Esse já morreu. Esse está vivo. Tá eu. E foi também em 1970 que Carlos começou a trabalhar com seu Pedro. São 44 anos de convivência. Meu pai trabalhava aqui, né? O seu Pedro trabalhava com o meu pai. E às vezes eu vinha com meu pai, quando era menino, fiquei conhecendo o seu Pedro mais ou menos nessa época. Carlos disse ainda que seu Pedro tem uma característica que deve ser uma das receitas da longevidade. Você sabe o que é uma pessoa que trabalha? Você trabalhar com alguém 50 anos e você nunca vê essa pessoa falar mal de alguém? Não fala mal de ninguém. Você começa a falar mal de uma pessoa, ele muda de assunto. Talvez seja uma das receitas da longevidade. Não fala mal de ninguém. Casado, pai de 3 filhos, seu Pedro tem 10 netos e 17 bisnetos. E afirma sempre que não gosta de ficar em casa. Eu não gosto de ficar em casa, eu gosto de trabalhar. Eu gosto. Eu vou deitar ali para as 10 horas e levanto às 5h30 da manhã. Eu sinto melhor aqui do que em casa. Ele ainda tem clientes fiéis.
que acreditam que a idade não influencia no ofício que seu Pedro escolheu há 80 anos. Amanhã, na última reportagem da série sobre a quarta idade, você vai constatar que é possível, sim, ser idoso e se divertir. Pois é, num salão de baile da Zona Oeste, vovós, vovôs e até bisavôs encontram amigos para dançar até o dia amanhecer. Não perca, hein? Vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da Rua da Consolação, um dos corredores aí que liga o centro à zona oeste da capital. Trânsito bastante intenso ali na região, mas sem complicações, sem pontos de congestionamentos. Confira a previsão do tempo para mais cidades do interior de São Paulo. Em Franca, os termômetros marcam 31 graus. Em Bauru, temperatura baixa, máxima chega aos 23 graus. Em Limeira, a temperatura chega aos 33 e em Marília, a máxima prevista é de 23 graus. O eleitor vai pagar uma multa referente ao turno que ele deixou de votar. Essa multa é uma multa baixa, ela é mais simbólica, R$ 3,50, mas é mais o trabalho que o eleitor tem de ir ao cartório, pegar a guia de recolhimento, voltar ao cartório, provar que recolheu a multa. Então é muito mais fácil votar do que justificar. O Jornal da Assembleia termina aqui. Parabéns à cidade de Cruzeiro, que faz aniversário hoje, quinta-feira, dia 2 de outubro. Não perca, a partir das 2h30 da tarde, a sessão plenária transmitida ao vivo aqui pela TV Assembleia. Você pode rever as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia na internet. É só acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Uma boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde, até amanhã.